meus irmãos e meus amados, é um prazer estar falando com vocês. E especialmente essa noite eu venho falar de um assunto bastante polêmico, que é justamente esse que vocês estão observando: o sangue e as testemunhas de Jeová. Recentemente nós tivemos em nosso país uma polêmica referente a pais testemunhas de Jeová que deixaram sua filha morrer há 17 anos atrás e agora estão sendo indiciados para irem a júri público. Eu postei esse vídeo, uma reportagem falando a respeito no meu canal do YouTube, e tiveram muitos questionamentos a respeito da lei do sangue como sendo uma lei dada por Deus, a proibição referente à transfusão de sangue como sendo uma proibição dada por Deus. E esse vídeo é justamente uma resposta a esses questionamentos. Vamos aqui analisar se realmente é uma lei de Deus a proibição da transfusão de sangue. As Testemunhas de Jeová proíbe as transfusões de sangue baseada em um texto específico, ou em alguns textos específicos. E o primeiro deles é Gênesis capítulo 9, versículo do 3 ao 6, que vocês podem observar. O texto diz o seguinte: todo animal movente que está vivo pode ser vivos de alimento, como no caso da vegetação verde, deveras vos dou tudo. Somente a carne com a sua alma, seu sangue, não deveis comer. E além disso, exigirei de volta vosso sangue das vossas mãos. Muito bem, irmãos. O texto, ele é claro. Deus, ele é bastante objetivo ao dizer que o ser humano não podia comer a carne do animal com a sua alma ou o seu sangue. Por que a proibição de se comer o sangue? Veja que o próprio texto faz uma conotação, uma ligação entre alma e sangue. Para entendermos bem, precisamos saber o que significa alma, biblicamente falando. Por isso vamos aqui ao texto de Gênesis capítulo 35, versículo 16 ao 18. Vamos nos apegar ao 18, onde vem dizendo: e o resultado foi que enquanto sua alma partia, porque estava morrendo, ela chamou pelo nome de Benoni, mas seu pai chamou de Benjamim. Essa passagem, esse trecho bíblico, deixa claro que a alma, em sentido bíblico, se refere à vida da pessoa. Assim, quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 3 a 6, dizendo que somente a carne com a sua alma, ou seja, o seu sangue, não deveria ser comido ou servir de alimento, entendemos que na verdade Deus estava querendo dizer que a alma, ainda com a sua vida, ou com o que simboliza a vida, não deveria servir de alimento para os servos de Deus. Isso é lógico, visto que Deus é o dador da vida. Ninguém tem a autoridade de tirar a vida, seja de um ser humano ou seja de um animal. No entanto, no que diz respeito aos animais, Deus deu essa autoridade ao homem, de se poder tirar a vida, desde que o animal sirva de alimento, mas com uma prerrogativa, de que o homem reconhecesse que essa vida ou essa alma pertence a Deus, e que assim demonstre devido respeito pela vida por derramar o seu sangue no chão. Exatamente. A partir dessa prerrogativa, podemos perceber que, na verdade, a alma, ou a vida da pessoa é simbolizada pelo sangue. Assim como Deus deu a entender nessa passagem, conforme nós podemos alistar mais adiante em Gênesis 35, versículo 16. Dando continuidade, vamos agora observar alguns questionamentos. Por que Deus proibiu de comer ainda a carne com a alma? O que isso significa, comer a carne com a alma? Já deu para perceber que isso representa comer a carne com o sangue. E o que o sangue representa? O sangue representa a vida daquele ser vivo. Então, irmãos, o respeito pela vida exigia que primeiro o animal fosse morto
E não se poderia comer a carne ainda com a alma, ou seja, ainda com o seu sangue. Portanto, a questão não era o sangue literal, e sim o sangue simbólico, aquele que representa em sentido simbólico a vida do animal. Sangrar um animal seria um indicativo de que não se estaria comendo um animal vivo ou com a sua alma, ou ainda que se estaria demonstrando um devido respeito à vida e também ao dador da vida, Jeová Deus. Continuando esse raciocínio, podemos abrir um parêntese para raciocinar da seguinte forma: se a proibição quanto ao sangue fosse uma proibição literal, será que seríamos realmente capazes de cumprir essa proibição? Sabemos que por mais que se sangre um animal, ainda assim podemos constatar que não sai todo o sangue do corpo daquele animal. Quando cortamos a sua carne para nos alimentarmos, percebemos que ali tem sangue ainda. Então, se a proibição quanto ao sangue fosse a proibição literal, não se pode comer sangue, nós não poderíamos nem comer carne. Então, percebemos claramente que a proibição não é literal. A proibição é simbólica, é uma simbologia da santidade da vida que é representada pelo sangue perante o Criador. Assim, quando ele diz que exigiria de volta da mão de cada um e usa um modo intercambiável, exigir de volta a alma, ele não estava se referindo ao sangue literal, e sim ao ser como um todo, a vida do ser humano, estabelecendo assim um princípio muito mais abrangente de que a vida é que é sagrada, irmãos, como tudo que a compõe, e não simplesmente um dos símbolos que a representa. Notaram? O que Deus está querendo dizer, o que Ele está querendo dar a entender aos seus servos, é que a vida é sagrada. E uma forma de os seus servos reconhecer isso é por derramar o sangue no chão, simbolicamente reconhecendo a santidade da vida, reconhecendo Jeová Deus como o dador da vida. Notaram? A expressão derramar o sangue do homem refere-se a tirar a vida de outra pessoa, seja lá da forma que for, porque a vida é que é sagrada, sendo o sangue apenas um símbolo e jamais estando acima da vida em si. Não houve ambiguidade na ordem dada a Noé. Em momento algum, o Criador usou um termo sangue ora de forma literal, ora de forma simbólica. Todo o sentido da ordem dada a Noé coloca o sangue no sentido simbólico e estabelece a vida como sagrada. Notaram aí? A vida é que é sagrada perante o Criador, e é isso que ele tenta mostrar no texto da Bíblia. É isso que nós estamos querendo mostrar biblicamente para as testemunhas de Jeová. Porque elas colocam o sangue como sagrado e esquecem da vida daquela pessoa que está sofrendo no leito do hospital. Ela não pode tomar sangue porque o sangue é sagrado. Mas, sim, o sangue é sagrado, mas o sangue é um símbolo. É um símbolo do quê? Da santidade da vida. Então eles param um momento e pensam, por favor, vocês são testemunhas de Jeová, como você pode dar mais santidade, dar mais importância a um símbolo do que aquilo que é simbolizado, do que a vida, que é uma dádiva de Deus, que é uma coisa sagrada. Isso é difícil de se entender. Realmente é muito complicado. Vamos fazer uma ilustração para poder desanuviar um pouco para vocês, testemunhas de Jeová. Acho que dessa vez, com essa ilustração, vocês que gostam tanto de ilustrações, vocês vão entender. Olha só o que a ilustração diz. A aliança é um símbolo do casamento. Um casal caminha por uma rua e é abordado por um criminoso que exige que do marido as alianças do casal. Caso contrário, vai tirar a vida da esposa. O que você faria, testemunha de Jeová, no lugar do marido? Diria ao criminoso que a aliança é um símbolo sagrado e por isso ele pode tirar a vida de sua esposa, mas que o símbolo sagrado do casamento ele não abre mão? Será que é assim que você agiria? O que você pensaria, então, desse marido,
se um caso assim de fato ocorresse e fosse vinculado na mídia? O que você faria? O que você pensaria a respeito dessa pessoa? Você acha que uma aliança de casamento, que é um símbolo, é mais importante do que o próprio casamento representado por ela? Claro que não. Alguém pode não usar a aliança e dar mais valor ao casamento do que alguém que usa. Entendeu? Agora, pense na questão do sangue. Transporte isso para a questão do sangue, meu irmão. Pense bastante. Vocês estão prezando tanto o símbolo que estão esquecendo da vida. Que a vida que é sagrada não é o símbolo. O símbolo deve ser respeitado não pelo símbolo, mas pela vida que ele representa. A partir do momento que nós santificamos o símbolo e esquecemos do que ele simboliza, nós estamos indo contra a lei de Deus, indo contra tudo aquilo que Deus postulou na Bíblia para que nós seguíssemos. Agora pense na questão do sangue. Um pai ou uma mãe deixa seu filho morrer por causa de uma transfusão de sangue. Não estão colocando dessa forma o símbolo acima da própria vida? O sangue, que é o símbolo, tornou-se mais importante do que a vida da criança, sem que o Criador tenha pedido isso em nenhuma parte da Bíblia, muito menos em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Aqui nós vemos um aspecto intrigante, importante e também preocupante, irmãos. É porque Deus acaba sendo culpado pelas testemunhas de Jeová da morte dessa criança, da morte de muitos inocentes. Não, a pessoa morreu porque a lei de Deus diz que a pessoa não pode tomar sangue. É Jeová que quer, mas Jeová não quer. Em nenhum momento nós vemos Jeová falando ou pedindo na Bíblia que não se faça a transfusão de sangue. Em nenhum momento nós vemos isso. E as testemunhas de Jeová dizem que é Jeová que pede isso. E além do mais, para piorar a heresia, me desculpem vocês testemunhas de Jeová, mas isso é uma heresia, colocam a culpa em Deus, dizendo que é a lei de Deus que é assim. Mas não é a lei de Deus, é a lei dos homens. Isso foi postulado pelo corpo governante das testemunhas de Jeová lá do Brooklyn, lá de Nova York. E as testemunhas de Jeová no mundo que se virem para cumprir essa lei de homens tirada de um pseudo texto bíblico que não quer dizer nada a respeito daquilo que eles interpretam. Então eu espero que até aqui, nessa consideração de Gênesis 9, versículo 3 a 6, vocês possam ter entendido, irmãos. Vocês possam ter tido um vislumbre do que realmente o que a lei de Deus quer dizer e qual é a real mentalidade das testemunhas de Jeová referente a esse assunto. Mais adiante, nós estaremos postando outro vídeo referente ao que a lei mosaica fala sobre sangue e o que ela nos ajuda a entender a respeito desse assunto. Brevemente eu estarei postando esse novo vídeo para vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, e que vocês possam pensar bem, testemunhas de Jeová. Pensem bastante, porque além de serem responsáveis pela morte de uma pessoa, vocês estão culpando a Deus pela morte dela, quando na verdade Deus não tem culpa nenhuma. Foi um prazer falar com vocês, irmãos, e até a próxima, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo.